Boa tarde, pessoal. Iniciamos agora mais um seminário de Economia e Defesa da Concorrência, com a finalidade de apresentarmos o documento de trabalho intitulado Instituições Internacionais com Atuação na Defesa da Concorrência, publicado na última semana. Ressalto que o evento de hoje é um evento muito especial, porque, além de ser a última edição de 2024, tem como foco a apresentação, né? E também um convite para que todos busquem depois o documento e leiam. É um documento que foi fruto de trabalho conjunto aí das equipes do Departamento de Estudos Econômicos do CAD e da Assessoria Internacional também do CAD. O texto foi elaborado e temos aqui a participação dos autores, né, durante o evento, por Vitélio Brustolin, da equipe do DE, Alessandra Lima da Silva Rosa, Maurício Estelita Lins Costa, Pedro de Abreu Lima Florencio, Roberto de Araújo Chacon Albuquerque e Otávio Augusto de Oliveira Cruz Filho, todos da equipe da Assessoria Internacional do CAD. É importante falar que a publicação tem como objetivo dar visibilidade ao trabalho do corpo técnico do CAD, detalhando as instituições ali com as quais a autarquia interage no seu dia a dia, para promover uma visão ali clara e ampla de como que se dá, né, a cooperação internacional nesse campo. Além disso, é bom lembrar que a série de documentos de trabalho visa aprimorar as análises da instituição e dar visibilidade ao trabalho do corpo técnico do CAD e de pessoas envolvidas também nos temas relacionados, e que as opiniões emitidas nas edições desses documentos de trabalho são de exclusiva e inteira responsabilidade dos autores, não exprimindo ali necessariamente, né, o ponto de vista do CAD ou do Ministério da Justiça. E esse é um, né, dos primeiros ali que a gente espera, fruto da colaboração do DE com a assessoria internacional. A gente já está até começando a pensar em outras possibilidades ali mais para frente. E por conta disso, também gostaria de passar a palavra aqui para a Bruna Pamplona, que é chefe da assessoria internacional do CAD, para fazer as suas considerações iniciais. Obrigada, Lívia. Me escuta bem? Consegue me escutar? Tudo certo? Sim, estamos escutando. Ah, tá. Então, eu gostaria de agradecer também ao DL, né, pela colaboração. Eu acho que esse trabalho ele reflete o espírito de integração e o trabalho conjunto entre as nossas equipes, e esses são elementos essenciais para fortalecer a atuação da nossa autarquia. Como tu mesmo disseste, esse é o primeiro trabalho de documento de trabalho elaborado em parceria entre o DE e a Cinti, e é um verdadeiro marco, né, que reforça essa capacidade de construir projetos institucionais integrados. O documento Instituições Internacionais com Atuação na Defesa da Concorrência é uma contribuição valiosa para a gente entender como que instituições como a OCDE, a ASN, BRICS funcionam, o papel do CAD nesses fóruns multilaterais e também a importância da cooperação internacional para a defesa da concorrência, ampliando não só o entendimento das atividades da CINT, mas também os impactos das ações individuais de uma forma institucional no âmbito internacional. Eu ressalto também aqui o papel essencial dos nossos servidores técnicos, que são fundamentais no apoio às iniciativas de cooperação. Assim, também gostaria de aproveitar a oportunidade para destacar o papel do DAE, que, por meio da nossa economista-chefe Lina e toda a sua equipe, tem contribuído de forma expressiva para os fóruns internacionais, seja por meio das contribuições escritas feitas por vocês, bem como pelas apresentações em workshops, seminários internacionais, e tudo isso tem sido fundamental para projetar o CAGE como uma referência global em temas de defesa da concorrência. A cooperação internacional, seja multilateral nos fóruns, quanto bilateral entre as agências, é um pilar do nosso trabalho. E esse documento ajuda a mapear quais são as atividades exercidas nessas instituições globais e regionais, destacando como que a gente pode ainda mais, né, potencializar as nossas atuações, seja fortalecendo esses fóruns, como a ICN, o CDE, seja explorando ainda mais o potencial de iniciativas regionais, a exemplo do Grupo do GRACA e também do Mercosul. O GRAC, em particular, ele tem demonstrado um enorme potencial para fortalecer a cooperação entre as autoridades de defesa de concorrência das Américas, criando um ambiente mais integrado para o compartilhamento de boas práticas e experiências.
Já o Mercosul, ele enfrentou alguns períodos de inatividade no passado, mas ele vem sendo revitalizado e hoje ele apresenta um dinamismo crescente. Tanto que recentemente nós demos a maior capacitação virtual para o Mercosul com o tema mercados digitais. E essa renovação ela é importante porque ela abre novas oportunidades para iniciativas conjuntas, incluindo também o alinhamento de políticas concorrenciais entre esses países membros e a construção de uma agenda regional mais robusta. Nesse sentido, eu acredito que o CAD tem consolidado sua posição como líder na América Latina, sendo hoje uma das autoridades mais ativas em fóruns internacionais. E o fato hoje do presidente Alexandre Cordeiro ter uma cadeira no grupo diretor da ICM e no birô da OCDE, que depois vai ser melhor explicado, significa uma oportunidade para a gente levantar bandeiras de diversidade regional, bem como a gente pautar alguns assuntos que para nós são relevantes em países ainda em desenvolvimento. Então, esse trabalho, ele inaugura uma abordagem sistêmica para documentar nossas iniciativas internacionais e, como a Lívia também falou, a gente pretende que seja o primeiro de muitos. Então, em nome da Cinti e do CAD, eu agradeço a todos os envolvidos nesse projeto. Ele reflete o nosso compromisso com a excelência, a transparência e a disseminação do conhecimento. Então, deixo aqui meu muito obrigado e eu espero que o documento seja útil a todos. Obrigada, Bruna. E aí, pessoal, para a gente só explicar um pouquinho a dinâmica, né, que a gente preparou aqui hoje. Então, a ideia justamente os autores trazerem ali um panorama geral, né, do que é o documento. Então, vou passar a palavra aqui para os autores fazerem as suas apresentações. E no final, a gente vai ter um momento, tá, para perguntas. Então, se alguém já quiser ir mandando alguma coisa no chat de pergunta, a gente guarda ali para no final apresentar. Mas a ideia é a gente passar por um momento de apresentação sem interrupções, e aí no final a gente vai ter o momento adequado para essa interação, tá? Então, inicialmente, eu passo a palavra para o Vitélio, que vai trazer ali um pouquinho da contextualização do trabalho e tudo, e depois, Vitélio, você também já pode ir passando ali a palavra para os próximos, e aí eu retomo no final, ok? Tá bem. Eu vou começar agradecendo a Lilian e a Bruna. Depois eu tenho uma lista, no slide específico, eu tenho uma lista para agradecer o restante dos autores também. Eu vou só tentar projetar minha tela aqui para ver se a gente já consegue ganhar tempo. Imagino que vocês estejam vendo aí, eu vou tentar abrir uma apresentação, né? Abriu para vocês? Sim, tá Sim, certinho. tá ótimo. Bom, então eu preparei aqui um Prezi, deixa eu me encontrar aqui no meu computador, pronto. Preparei um Prezi com um mapinha do mundo, vocês vão entender por quê, para tentar facilitar a visualização do que nós fizemos aqui. Então, a primeira coisa é que esse documento, ele tomou alguns meses de trabalho, e eu fiquei muito feliz quando a Cinti acolheu esse documento, porque boa parte da pesquisa depende da Cinti, né? Quando a gente começou a olhar para as intersecções do CAD com instituições internacionais, a Cinti foi fundamental e algumas das informações que eu encontrei pesquisando os documentos da Cinti dentro da estrutura do CAD, na intranet, não tinham ainda sido publicadas. Então, são inéditas e eu acho interessante também porque realmente une um trabalho que nós estávamos fazendo no DE com informações que a Cinti poderia vir a publicar em algum momento, tornar transparente em algum momento. Fico feliz que seja nessa parceria. Então, esse é o documento, né? Ele já está disponível na internet, ele foi disponibilizado na semana passada. O objetivo dele é justamente analisar instituições internacionais que atuem, mesmo que seja subsidiariamente, mesmo parcialmente, na defesa da concorrência. Vocês vão ver que algumas instituições aqui não têm esse foco, né? A União Europeia, por exemplo, foi incluída no documento, mas ela não tem esse foco, embora ela trabalhe com isso, assim como outras instituições. A nossa metodologia foi de revisão da literatura, especialmente fontes diretas, né, publicações de sites oficiais dessas instituições,
E aqui, como professor, eu vou deixar claro que, por instituições, nós estamos empregando aqui um conceito do North, né, do Douglas North, que é instituições tanto formais, né, por leis e regulamentos, quanto informais, né, aquelas formadas por costumes, por normas. Vocês vão ver que há instituições informais mapeadas nesse documento. Bom, aqui eu vou então aproveitar para agradecer todo mundo, né? Os autores já foram nomeados, mas é que realmente sem a ajuda de vocês, esse trabalho que eu tinha começado, ele não teria alcançado esse nível de qualidade. Então, quero agradecer a Alessandra, o Maurício, o Pedro, o Roberto e o Otávio, da Cinti, e no DE, o Fernando, a Tatiana e a Lilian revisaram bastante esse texto. Ele foi e voltou várias vezes, e depois a Bruna da Cinti fez uma revisão final. Então, esses são os meus agradecimentos formais aqui. Eu fiquei de apresentar uma primeira parte antes de uma visão geral do documento, e essa primeira parte é justamente uma justificativa de por que um sistema internacional de antitrust, né? Então, existem várias questões tratadas na literatura acadêmica, né? Tem desafios como o controle de fusões, porque as empresas podem fazer fusões em diferentes locais do mundo e aí ter que lidar com diferentes legislações. Vocês vão ver que tem um ponto aqui, são quatro pontos principais para justificar um sistema internacional de antitrust. Então, um deles é justamente esse de ato de concentração. Existem mais de 70 regimes de controle de atos de concentração no mundo. Tem menos regimes do que a quantidade de agências reguladoras, justamente porque algumas agências acabam fazendo parte de organizações, como a União Europeia, por exemplo, então concentra uma quantidade grande de países e com regimes homogêneos. Mas justamente porque tem tantas agências, e isso causa uma dificuldade, né? Tem muitas agências que são novas e elas não têm capacidade de assumir casos maiores, são agências que estão começando, estão criando seus métodos de trabalho. Então, instituições internacionais podem ajudar e prestar assistência para essas agências, para que elas consigam analisar casos mais robustos, especialmente casos que envolvam cartéis internacionais, por exemplo, ou empresas que atuem em vários lugares do mundo. Então, essa aqui são as quatro categorias de problemas de antitrust que são mapeados na literatura acadêmica. A primeira são os atos de concentração, que eu citei há pouco, né? Então, por exemplo, uma grande fusão pode exigir a apresentação de pedidos em 40 jurisdições diferentes, então as empresas têm incertezas, têm custos de atraso, as jurisdições são diferentes e fazem pedidos diferentes. Uma formalização ou talvez até tornar mais homogêneo o sistema internacional poderia ajudar e ao mesmo tempo combater quando esses atos forem considerados indesejáveis para o mercado internacional no geral. Cartéis, que é um problema clássico, né? Então é um dos piores, isso é um consenso, né? Um dos problemas mais prejudiciais e que causam danos mais significativos em todo o mundo. Então, é muito difícil combater cartéis internacionais, justamente porque a investigação envolveria jurisdições que extrapolam a competência das autoridades, mas um sistema internacional pode ser útil, inclusive se uma agência internacional detectar um cartel internacional, essa agência pode compartilhar informações com outras, e formar um grupo de trabalho internacional que vá punir esses cartéis, que vá coibir a formação deles. As condutas unilaterais, aqui então a gente se debruçou bastante sobre essa questão, inclusive porque o CAD criou uma coordenação geral justamente para isso, né, na Superintendência Geral lá em 2022. São aquele ato que um único agente econômico, por deter uma parcela significativa do mercado, ele pode afetar todo o mercado, né? E isso pode gerar efeitos globais se for um agente que atue no mercado transacional. E tem esse caso bastante interessante de restrições governamentais e mistas. É interessante porque é uma intersecção entre o comércio internacional, o protecionismo dos países e o antitrust, né? Então, em algumas situações, os governos podem fazer vista grossa para determinados atores privados ou os próprios países, os próprios governos podem agir de forma não muito correta, de acordo com as normas de outros países,
Então, essas restrições governamentais e mistas, elas também podem ser combatidas por um sistema internacional mais integrado. Isso aqui é basicamente uma justificativa para a existência de um sistema internacional, para a formação de um sistema em várias camadas, que é o que está acontecendo nesse momento. Mas o documento de trabalho, eu vou mostrar para vocês em linhas gerais, porque os colegas vão apresentar algumas organizações específicas na sequência, organizações que o CAD tem mais contato e atuação. Então, o documento de trabalho mergulha primeiro nas principais instituições globais de defesa da concorrência. Então, aqui a gente incluiu a Organização Mundial do Comércio, né? Tem um pouquinho da história aqui nesse slide. Vocês vão ver que os slides são pedagógicos. Eu estou acostumado a fazer isso porque eu era professor até pouco tempo, então eu fazia isso para os meus alunos poderem estudar depois. Mas o documento está bem fácil de ler, mas quem quiser essa apresentação também pode ajudar como um sumário dele, né? Então, aqui tem a Organização Mundial do Comércio, e eu só coloquei aqui um parágrafo introdutório de cada organização, justamente porque aquelas que competem mais ao CAD, que o CAD tem mais contato, serão aprofundadas na sequência, né? Mas para vocês terem uma ideia, então, aqui na Organização Mundial do Comércio, ó, no documento de trabalho, a gente fez um histórico de cada organização, os princípios de atuação dela, como é que é o acesso, aqui, por exemplo, tem o TRIPS, né, que é um acordo para a propriedade intelectual que ainda está em vigor, que foi criado lá junto, né, lá no acordo do GATT foi criado esse TRIPS, né? Se a gente olhar para outras, né, aqui tem inclusive a interação da política comercial da OMC e da política de concorrência. A gente sempre tentou dar um foco para a política de concorrência. Alguém está querendo perguntar alguma coisa, eu acho. Ou só vazou um áudio. Vazou um áudio, né? Vejo na sequência a OCDE, por exemplo, que é o que eu vou mostrar agora, né? Então, na OCDE tem inclusive os precedentes, a criação dela, como é que ela foi criada, qual a dinâmica, a estrutura da OCDE, quais são os membros, como o Brasil tem atuado junto à OCDE, porque o Brasil não é membro, mas o CAD tem atuado muito, né, junto à OCDE. Então, tem sempre um foco no CAD e, por fim, tem sempre uma questão de como essas instituições internacionais lidam com as leis antitrust. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar assim no sumário mesmo, mas depois, olhando para o documento de trabalho, vocês vão ver em detalhe essas questões que a gente procurou tratar. Uma outra coisa, eu coloquei o local onde está a sede das organizações aqui no final, tá? Então, vocês viram, a OMC está lá em Genebra, tá? Então, aqui a gente já está em Paris, na França, então, para vocês andarem pelo mapa comigo. Então, aqui é o CDE, que falei há pouco, né? Hoje está com 38 países membros, tenta formar uma homogênea, tornar homogêneos os padrões internacionais para questões econômicas, financeiras, comerciais, sociais e ambientais. É bem amplo o espectro de atuação da OCDE. Aqui nós voltamos para Genebra, tá? Então aqui a gente já vai para a ONU Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, mudou de nome recentemente, né? Foi criada em 64, né? Em Genebra também. É uma das consequências do GATT, né, o acordo, né, Tariffs and Trade, que existia até pouco tempo, até a criação da Organização Mundial do Comércio. Essa daqui a UNCTAD tem a missão de ajudar países em desenvolvimento a tirar mais proveito da globalização e da economia. Daqui nós vamos para a ICN, né, para a Rede Internacional de Concorrência. Veja quando eu coloquei ela em território nenhum, porque ela não tem uma sede, né? Então, ela é uma rede mesmo. Os agentes trabalham pela internet, se encontram periodicamente, mas não existe uma sede permanente, pelo menos por enquanto. Ela é extremamente relevante para a atuação do CAD. No documento de trabalho, inclusive, nós colocamos eventos que foram sediados no Brasil com atuação direta do CAD. Aqui a gente já vem para o Mercosul, talvez muitos não saibam, mas a sede do Mercosul é lá no Uruguai, é Montevidéu. Foi criado pelo Tratado de Assunção em 91, e aí até recentemente era Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai os membros, mais a Venezuela, que foi suspensa por ter sido considerado que ela rompeu a cláusula democrática, e agora recentemente entrou a Bolívia, né? A Bolívia entrou em 2023 e
e já fez todo o trâmite, a ratificação dentro do seu parlamento para ingressar. Essa organização, inclusive, participou dessa cúpula do Uruguai que teve em dezembro, já como membro efetivo. É, daqui nós vamos para a Comunidade Andina, né? Tem sede em Lima, no Peru. São só 4 países: Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, mas abrange cerca de 115 milhões de pessoas. É uma organização bastante interessante, né? E tem um caráter econômico, tem um caráter. É um organismo internacional formal, né? Já existe há algum tempo, né? Tem um sistema andino de integração, eles têm um sistema bastante interessante, embora seja, me parece, não tão estudado, né? Pelo menos nos cursos de relações internacionais no Brasil. É, Tem a comunidade caribenha, né? 21 nações, das quais 15 são países membros e 6 associados, né? A CARICOM, né? A maior parte desses países, inclusive, são ilhas. Vou passar rapidinho só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é basicamente um índice, né? Essa daqui é uma instituição bastante importante, né? A ASEAN é famosa, inclusive, ela inclui 10 países membros, mas ela tem 700 milhões de habitantes, cobre mais de 4,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Então, olha os dados de 2023, né? Eles geraram conjuntamente um PIB de 3,8 trilhões, seria equivalente à quinta economia do mundo. Sede em Jacarta, na Indonésia. Aqui a gente vai para a África. A África tem 3 grandes instituições, elas lidam com regiões diferentes, né? Essa daqui lida com a África Oriental e Austral. Ela tem, né, a COMESA, ela tem 21 países membros, tem mais de 640 milhões de habitantes, né? É, Junto dela, né, inclusive existe uma tentativa de unificar o trabalho dessas 3. Tem a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que tem 16 países membros. Essa aqui foi criada ainda para diminuir a dependência da África do Sul na época do apartheid, né? Então ela tem ainda um histórico de combate à segregação. E aqui em cima tem a Comunidade da África Oriental, que tem 8 países membros, né, e é um dos blocos econômicos de maior crescimento no cenário internacional. Então, existe essa tentativa, inclusive, de unificação das 3, como eu falei, que tornaria muito mais interessante o controle dos atos de concentração, mas também livre comércio, derrubada de barreiras comerciais dentro da África. Aqui quase finalizando, a União Europeia, né, 27 Estados-membros. Quando a gente estava escrevendo o documento de trabalho, foi assinado ali no Uruguai, em 6 de dezembro, o acordo da Comissão Europeia com o Mercosul, que agora depende ainda da votação do Parlamento Europeu, tem que ser aprovado por 55% dos países, com 65% da população. Então, isso ainda vai passar por tratativas no ano que vem, talvez por mais tempo ainda. É um PIB muito interessante, né? Um PIB nominal de 16,5 bilhões de dólares em 2022, um dos maiores blocos do mundo. Como eu falei, não trata, evidentemente, só de antitrust, né? Mas é um dos focos da União Europeia. Junto com os Estados Unidos, são dois sistemas antitrust bastante estudados, né? A gente estuda muito no DE, utiliza muito as diretrizes, as normatizações que eles usam lá. A gente analisa e tenta aplicar, às vezes discorda também. Temos o BRICS, né? O BRICS ainda um agrupamento informal. Eu coloquei ele aqui em Xangai, na China, porque é a sede do banco do BRICS, né? Mas o BRICS mesmo não tem uma sede. Tem passado por muitas transformações, especialmente nos 2 últimos anos, né? Muitos países ingressaram, né? Nesse último ingresso, alguns entraram sem direito de voto, alguns não quiseram ingressar. A Argentina, por exemplo, não quis. A Arábia Saudita parece que também não vai, apesar de ter sido convidado. Ainda não sabemos se vai ser ou não efetivada. Mas, de qualquer forma, é um bloco que tem tido reuniões de trabalho sobre antitrust, diversas outras pautas, mas também sobre antitrust. Não tem, é claro, um sistema formal de antitrust entre os países desse grupo até agora, mas tem havido conversações e o CAD tem participado delas. E aí, só para finalizar, tem algumas iniciativas informais, né? Uma delas é o Grupo de Agências de Concorrência das Américas. Veja, não tem
uma logomarca, pelo menos eu não encontrei a logomarca deles, eu estou usando as fotos do próprio CAD, porque é um participante ativo da GRACA, né? Então, é uma iniciativa multilateral que reúne 20 agências de países americanos, e vejam só, inclusive países da América Latina e Caribe, mas também Estados Unidos, México, né, na América do Norte. Tem a Aliança Interamericana para a Defesa da Concorrência, essa aqui tem foco direto na nossa área de trabalho, né, conhecida como Aliança Internacional. Então, essa daqui, o CAD tem tido uma atuação extremamente relevante, eu vou descobrir isso olhando nos relatórios da assessoria internacional, porque eu também não conhecia essa. E eu quero, sim, eu quero aproveitar que eu falei da assessoria internacional para mostrar esse gráfico que foi incluído no documento de trabalho, que demonstra a evolução das cooperações do CAD ao longo dos anos, né? Então, aqui vocês estão vendo desde 2019 até 2023, né, que teve um aumento de 21% em comparação com 2022, né, nas cooperações internacionais. Então, neste ano ainda deve ter mais, eu não consegui o gráfico desse ano para incluir no documento, talvez na próxima atualização, na atualização que a gente fizer desse documento, a gente já possa incluir os números de 2024. Então, é isso. Espero ter usado bem meus 10 minutos aqui. Agradeço novamente pela coautoria e pela revisão de todos. Obrigado. Obrigada, Vitélio. Adorei no formato do mapa, que aí todo mundo vai literalmente se localizando e vendo como que as interações não se dão literalmente em um âmbito específico, né? Acho que a lei agora vai compartilhar também, né? Um pouquinho ali da visão, e especialmente, né, em alguns fóruns que têm tido grandes debates, né, que o CAD tem atuado ali de maneira relevante. Fica à vontade, Ale. Oi, olá, boa tarde, pessoal. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Não sei se vocês estão assistindo. Estamos sim. Ok, certo. Só organizar minha tela aqui. Gente, boa tarde. Sou Alessandra Rosa, sou especialista em políticas públicas e gestão governamental. E na assessoria internacional eu sou responsável pela cooperação do CAD na rede ICN. E eu vou apresentar um pouco para vocês sobre o que é a ICN, né, e a importância dela para o CAD. Bom, na esfera de cooperação internacional multilateral, a ICN é uma rede global de agências de concorrência e é o maior fórum especializado em defesa de concorrência em termos de abrangência e diversificação, né, como o Vitório já falou. Ela reúne hoje 140 autoridades de 130 jurisdições. Ela é uma rede virtual, ou seja, ela não possui uma sede física, e todos os seus membros atuam em caráter voluntário. Todos os trabalhos são orientados por princípios, né, que estão destacados no documento de trabalho, e pelo consenso também, né, na implementação das recomendações ou das melhores práticas resultantes dos projetos que são realizados na rede. É importante destacar que a ICN ela não exerce nenhuma função de elaboração de regras, e todos os trabalhos produzidos são não vinculativos. A ICN ela foi estabelecida em 2001, e desde a sua criação, ela, né, tem por objetivo de construir um fórum independente e especializado para facilitar a cooperação, promover o diálogo sobre questões relevantes de defesa da concorrência e oferecer principalmente um espaço que permita essa troca de experiências e melhores práticas entre as agências de concorrência internacionais. A ICN é composta pelas autoridades e representantes oficiais das agências de concorrência, bem como de especialistas das áreas do direito concorrencial, que são chamados de consultores não governamentais, ou seja, são os NGs, né, o Non-Governmental Advisors, que são economistas, advogados, acadêmicos, associações diversas, entre outros, que são definidos pelas próprias agências de concorrência internacionais. E, além disso, a ICN ela também colabora ativamente junto com outras instituições internacionais, como no caso da OCDE, da UNCTAD, do Banco Mundial, da OMC, a Comunidade Andina, Comesa, CARICOM, entre outros. Mas como é que funciona, né, a ICN na prática, né?
A ICN é liderada por um grupo diretor, que é composto de 15 autoridades máximas das agências de concorrência e 3 agências convidadas ex officio. Ela é orientada por projetos, né? A ICN, os trabalhos da ICN são orientados por projetos que são conduzidos no âmbito de 5 grupos de trabalho. São os grupos de advocacia da concorrência, efetividade das agências, cartéis, atos de concentração e condutas unilaterais. Cada grupo de trabalho ele é liderado por representantes de 4 agências de concorrência e por um mandato de 3 anos. Os membros de cada grupo eles interagem para realizar projetos e atividades por meio de contribuições escritas, teleconferências, seminários, workshops, e a cada ano ele é realizado a conferência anual da ICN por um dos membros selecionados pelo Conselho Diretor. Essa conferência ela é considerada um dos eventos mais relevantes da área de políticas de concorrência mundial, porque é nesse momento em que os membros da ICN se reúnem para discutir sobre os aspectos mais relevantes relacionados à defesa da concorrência. E para falar um pouquinho sobre o CAD na ICN, o CAD ele tem um histórico de mais de 20 anos de cooperação na rede, né? O CAD participa ativamente da ICN desde 2002 e ele atua como membro do grupo diretor desde 2005. Além disso, o CAD já atuou como co-presidente dos grupos de trabalho sobre a efetividade das agências, sobre cartéis e atos de concentração, e desde 2023, né, nós assumimos a co-presidência do grupo de trabalho sobre condutas unilaterais, junto com as autoridades da Espanha, da Suécia e da Turquia. E, além de participar dos projetos de diversos grupos de trabalho, o CAD também atua nos projetos especiais do grupo diretor, que são o Bridging Project, o ICN Technologies, também os módulos de treinamento, né, que são chamados ITOD, e ainda o presidente do CAD, Alexandre Cordeiro, ele atua desde 2022 como NDA Liaison, que é uma figura, né, um posto dentro do grupo diretor, que é o ponto focal da ICN com os NDAs. O CAD, ele também já sediou relevantes eventos do ICN no Brasil, né, como a Conferência Anual em 2012, no Rio de Janeiro, e em maio desse ano, foi realizada em Sauípe. Nós já também realizamos 2 workshops, enquanto co-presidente dos grupos de trabalho sobre cartéis em 2019 e sobre atos de concentração em 2022. E, atualmente, nós estamos preparando o workshop sobre condutas unilaterais, que vai acontecer no Rio de Janeiro, em março de 2025. A respeito dos trabalhos do CAD como co-presidente do grupo de trabalho, do grupo sobre condutas unilaterais, nós já realizamos um webinar sobre self-preferencing e vamos promover outro em abril de 2025. E também, claro, participamos dos outros projetos do grupo. E para concluir, brevemente, rapidinho, eu gostaria só de destacar que o CAD ele produz bastante no âmbito da ICN e ele se beneficia de vários produtos de trabalho de referência produzidos na ICN. E a participação na rede, ela cria oportunidades de cooperação com áreas técnicas das agências, ela promove networking entre os participantes, ela possibilita também a harmonização de ações normativas entre os membros, a troca de experiências, de conhecimentos de novas técnicas e de ferramentas também, e tudo isso possibilita a convergência de entendimento em material processual e a interação na atuação voltada à defesa da concorrência. Eu passei um pouquinho aqui do meu tempo, mas era só isso tudo que eu gostaria de passar para vocês, e qualquer dúvida pode entrar em contato no final da apresentação. Obrigada. Obrigada, Alê. Ótimo. Acho que agora a gente passa um pouco a palavra aí para o Pedro, que também vai trazer outras interações ali com outros fóruns de discussão. Pedro, fica à vontade. Muito obrigado, Lilian. Queria agradecer aí a oportunidade de estar falando aqui com vocês, participar dessa importante iniciativa conjunta, né? Essa joint venture, DE, a Cint. Então, eu vou falar um pouco para vocês, em um tom um pouco mais informal, sobre OCDE, Mercosul, OMC e BRICS, né? Então, eu optei por, talvez,
focar um pouco o meu tempo mais na OCDE e no Mercosul, né, que acabam sendo as instituições com as quais a gente tem uma interação um pouco maior no CAD, né, em comparação com as duas outras, com a OMC e com o BRICS, né. Uma outra opção que eu resolvi fazer é talvez trazer alguns elementos nessa minha fala que denotam assim, um pouco mais da experiência de quem tem atuado aí no âmbito da OCDE, não só no CAD, mas em outros órgãos aí do governo brasileiro, alguns elementos que às vezes não estão no livro-texto, não estão em documentos, mas que são interessantes aí para quem está assistindo, né? Então, nesse sentido, a fala talvez seja até um valor agregado adicional que está no documento de trabalho, né? Escrito lá. Bom, então, começando aí com a OCDE, a atuação do CAD na OCDE se faz principalmente por meio da atuação no Comitê de Concorrência. Tá? O Comitê de Concorrência é o comitê que está vinculado ao DAF, que é o Diretório Empresarial e Financeiro, tá? da OCDE. Tá? Bom, a OCDE é uma instituição que tem sido muito discutida, debatida, né? E é uma instituição que, apesar de haver grande debate a respeito dela, existe uma grande incompreensão a respeito dessa instituição, né? E por razões que são muito fáceis de entender, que é o seguinte: a OCDE é uma organização extremamente sui generis, diferente das outras, né? Então, realmente é difícil uma pessoa realmente entender o valor agregado e o benefício que pode trazer ao CDE, tá? A OCDE é uma organização, né, como o Vitélio já mencionou, que é composta por 38 países. Eu acho que um primeiro aspecto que eu queria primeiro começar falando é que muito se diz por aí, né, inclusive em jornais, matérias de revista, comentaristas, muito se fala, a OCDE é o clube dos ricos. Eu acho que tem uma coisa que eu rechaço com veemência, é essa classificação, clube dos ricos. Tá? Primeiramente porque, de cara, quando se rotula a OCDE como sendo o clube dos ricos, já se imprime, já se dá um viés ideologizado para qualquer discussão a respeito desse assunto. Tá? Então, eu acho errado esse rótulo, antes de mais nada, por causa disso. E a segunda razão pela qual eu acho esse rótulo, digamos, esse estigma errado, é que, na verdade, não condiz com o que ocorreu, com a realidade. Porque a OCDE, quando foi criada, contou, dentre os membros fundadores, com a Turquia. Tá? A Turquia não é um país, a Turquia é membro fundador da OCDE e a Turquia não é um país desenvolvido. Então, a OCDE nunca foi um clube dos ricos. Tá? Hoje, com o desenvolvimento, com a inclusão de outros países, com o México, com a Colômbia, com a Costa Rica, menos ainda. Tá? Então, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente se livrar desse estigma de que a OCDE é o clube dos ricos. A OCDE, eu gosto de entender muito como um clube das boas práticas, um clube das melhores práticas internacionais. Então, das melhores políticas, das best practices em termos de políticas públicas, tá? Então, é muito importante, eu acho que a gente ter esse entendimento aí para começar aí, né, a discussão, tá? A OCDE, ela reúne duas características principais que eu acho que são muito importantes. A primeira é que é uma organização, uma instituição que atua muito por meio do que se diz soft law, tá? Então, quase todo, 90% do arcabouço normativo da OCDE é considerado soft law, ou seja, são normas que estão muito mais associadas a recomendações, a diretrizes, a estudos, tá? Ou seja, são normas não vinculantes, tá? Essas normas, por não serem vinculantes, isso quer dizer que elas não são efetivas? Isso quer dizer que é muito comum se pensar, bom, é uma instituição que
que 90% do arcabouço normativo é não vinculante, é soft law. Isso quer dizer que a instituição é não efetiva? Em inglês se diz muito, que é uma instituição without teeth, sem dentes. Não, não quer dizer, não. Por quê? Porque apesar do arcabouço normativo da OCDE ser formado, na sua maioria, por soft law, esse arcabouço normativo, essas recomendações, essas diretrizes, esses estudos, elas, elas acabam sendo compromissos políticos muito importantes que os países assumem em políticas públicas essenciais. Nesse sentido, todo esse arcabouço normativo, esse arcabouço da OCDE, é muito importante e acaba sendo muito efetivo, sim. Às vezes, até muito mais efetivos que instituições que têm um arcabouço normativo vinculante, né? E que acabam não sendo implementados, acabam não chegando a lugar nenhum. Então, muitas vezes, a OCDE, por meio das soft laws, acabam conseguindo ir mais longe justamente por esse caráter mais flexível, maleável, sujeito a interpretações que não são peremptórias, black letter law, né, que a gente fala em inglês. Então, acabam sendo mais efetivas do que outras instituições em alguns assuntos, né? Bom, outra característica muito importante também é que todas essas recomendações, esses diretrizes, esses estudos da OCDE sempre acabam contando com avaliações periódicas que ocorrem pelos pares, avaliações periódicas que ocorrem pelos outros países que participam da OCDE, revisões periódicas dos pares, que a gente diz na OCDE. Em outras palavras, as famosas peer reviews. Ou seja, são as revisões de como essas recomendações, como essas diretrizes, como esses estudos vêm sendo implementados por meio dos países. E isso imprime muito um caráter de efetividade à instituição, porque nenhum país quer ficar sendo rotulado como não cumprindo determinada coisa, não cumprindo um compromisso político com relação a uma determinada política pública. Então, essas peer reviews acabam sendo muito importantes e um mecanismo muito importante da efetividade da OCDE. Tá? Bom, uma segunda característica muito relevante da OCDE é que, diferentemente do que se possa pensar, a OCDE não é uma instituição política por excelência, né? Se formos pensar, se formos comparar com, por exemplo, com a ONU, com a OMC, em que as políticas, as decisões, as deliberações vêm da cúpula e são implementadas pelos países e pelos atores, por meio de processos deliberativos que a gente fala top-down. A OCDE é o contrário disso. A OCDE, antes de ser um órgão eminentemente político, tipo ONU, OMC, decisões da cúpula que vão de cima para baixo, top-down, é justamente o contrário. É um órgão eminentemente técnico, em que o processo deliberativo se dá por meio de uma lógica bottom-up, ou seja, vai da base para a cúpula. Da base para a cúpula por meio de processos deliberativos bottom-up, ou seja, todas as discussões da OCDE começam nos órgãos técnicos, começam embaixo, tá? Começam embaixo por meio de uma lógica muito interessante e importante, que é da construção de consenso. Da construção de consensos com base num processo que eles chamam de evidence-based, com base em evidências, com base no que existe, com base na ciência, com base nas evidências, né? Então, esse processo de construção de consenso da OCDE, que vai de baixo para cima, ele também é muito interessante e diferenciado, porque, diferentemente também de outras instituições, ele é muito aberto e inclusivo. É algo assim que
realmente pouco se fala, que é uma das maiores vantagens da OCDE. Eu costumo dizer que quando você está discutindo, quando você está debatendo, estudando determinado tema, você pode entrar lá no OCDE que você vai ver o estado da arte daquele assunto. A OCDE acaba sendo quase como tipo o que a gente fala quando está fazendo uma tese de mestrado, de doutorado. A OCDE é quase a revisão bibliográfica dos assuntos. É aquele primeiro capítulo da tese de mestrado, de doutorado, você vai na OCDE que está ali. E por quê? Justamente porque esse processo de construção de consenso é muito aberto e inclusivo. Por quê? Como é que é o processo de construção de consenso na OCDE? Quem já foi em reunião da OCDE já viu como é que é. Quem que participa? Primeiro, muito importante, as burocracias estatais, os funcionários públicos, a burocracia dos estados representados lá, estão lá. Segundo, muito importante, o secretariado da OCDE, que é a burocracia do organismo, que é hiperqualificada, muito bem feita. Então, eles fazem os que chamam os background papers, que resumem o estado da arte em determinado assunto, e que direcionam, que vão balizando todas as discussões. Tá? E eu acho que aqui também, fazendo aqui um parênteses, é uma dos grandes que eu diria que é um pouco o valor agregado que se tem na OCDE com relação à ICN. Se a ICN é muito maior e mais aberto, né, porque é formado por quase todas as autoridades da concorrência que existem no mundo, a OCDE é um pouco mais fechada, mas tem esse valor agregado do secretariado que não existe na ICN, né, que é essa burocracia institucional do órgão que baliza, direciona, organiza as discussões. Né? Então, eu estava falando, tem a participação das burocracias estatais, tem a participação do secretariado da OCDE, tem a participação do que se chama o BIAC, que é Business at OECD, que é a instituição que representa as entidades empresariais. A CNI tem assento lá no BIAC. Tá? Participam também dessas discussões o TUAC, Trade Union at OECD, que são os representantes dos sindicatos. Também estão lá nas discussões, participando, trazendo suas contribuições, seus elementos. Tem instituições do terceiro setor participando lá também. E, por fim, muito importante também, sempre tem representantes da academia e da universidade. O nível de interação da OCDE com a academia, com as universidades, é imenso. Até hoje eu não lembro de ter participado de nenhuma reunião da OCDE que não tenha tido uns 3 ou 4 professores aí de grandes instituições, grandes universidades aí aportando suas visões sobre o assunto. Então, é nesse sentido que o processo é aberto, é inclusive, é quase como se fosse uma revisão bibliográfica sobre um determinado assunto, sobre uma determinada política pública. Tá? Então, é um processo aberto, inclusivo, bottom-up, que vai sendo construído na base, vai subindo dos órgãos técnicos até alcançar o órgão da cúpula. Vai subindo o processo de construção de consensos até o órgão de cúpula. Qual que é o órgão de cúpula da OCDE? O Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros vai deliberar, né? E aqui, muito importante, algo também que pouco se fala na mídia, pouco se fala em livros textos, pouco se fala em jornais, nas discussões. Quem que faz parte do Conselho de Ministros? Só os membros plenos da OCDE. O Brasil o Brasil não é membro pleno da OCDE, está em processo de acessão à OCDE, né, um processo que foi iniciado. Começou, né, a discussão começou no governo Temer, né, no governo passado foi aceito o início das discussões, então está se dando continuidade esse processo de ingresso do Brasil na instituição, mas o Brasil ainda não faz parte da OCDE como membro pleno, portanto, não tem assento no Conselho de Ministros. Portanto, não participa do órgão deliberativo máximo da OCDE. Portanto, só participa dos órgãos técnicos. Tá? Então, isso é um grande diferencial quando se avalia os prós e os contras, quando se avalia o Brasil
é bom ou não entrar, tem que muito se levar em consideração que o Brasil não participa do órgão deliberativo máximo. Então, essa discussão de se há ingresso ou não na OCDE, muito leva em consideração isso. Vale a pena o Brasil fazer parte desse órgão de cúpula, desse Conselho de Ministros? Quem defende o ingresso do país na instituição, na OCDE, tende a dizer não, é fundamental que participe desse Conselho de Ministros para deliberar para que tenha algum nível de influência nesse órgão máximo. Quem é contra, qual é o argumento básico? Eles dizem, ó, a lógica da OCDE não é, como eu falei, a construção de consensos, não é um processo bottom-up que vai evoluindo até chegar na cúpula, ou seja, quase tudo que chega na cúpula já chega com consenso. Então, será que existe uma grande vantagem mesmo de entrar, já que quase que tudo chega lá, já vem sendo decidido no âmbito dos níveis técnicos? E para participar dos níveis técnicos, o país não precisa ser membro pleno da OCDE. O Brasil não é membro pleno, participa do Comitê de Concorrência, participa do Comitê do Aço, participa de vários outros comitês. Tá? Então, é mais ou menos essa discussão que vem sendo empreendida quando se avalia se vale a pena ou não ingressar na OCDE. Tá? E o CAD é considerado um success story no seu relacionamento com a OCDE. Né? O CAD tem uma participação, é um órgão muito atuante, se não for dos mais, tá, seguramente entre os 5 órgãos mais atuantes aí no nível do governo federal. Né? Ele participa do Comitê da Concorrência em todas as reuniões que são organizadas, participa debatendo, aportando sua expertise, discutindo, né, todas as recomendações, todas as diretrizes, as peer reviews que ocorrem, né, no âmbito do Comitê de Concorrência. Tá? E, além disso, o que a gente também tem que ressaltar aqui, que a OCDE teve um papel muito importante, histórico até, no que diz respeito à temática de defesa da concorrência. Por quê? A OCDE fez uma peer review, essa revisão de pares que eu mencionei para vocês, em 2010, sobre todo o processo, sobre o sistema brasileiro de defesa da concorrência. Né? E essa peer review foi paradigmática e foi muito auxiliar na grande reforma que ocorreu em 2011 do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Dizem, os especialistas de defesa da concorrência tendem a dizer que a era concorrencial se divide entre antes de 2011 e depois de 2011, porque essa reforma foi essencial e acabou elevando, né, o CAD a ser uma das principais autoridades de defesa da concorrência no mundo. Né? E hoje a gente sabe que o CAD é um órgão de defesa da concorrência extremamente respeitado no mundo, né? E mais do que isso, é um órgão de defesa da concorrência que acaba sendo uma referência perante os emergentes. Né? Então a gente é muito procurado pelos países africanos, pelos países latino-americanos, porque a gente tem uma realidade mais próxima deles e somos muito mais avançados, né? Na maior parte dos assuntos. Né? Então, essa peer review de 2010 foi essencial para reformar o sistema brasileiro de defesa da concorrência, principalmente porque fez duas mudanças, sugeriu, né, a peer review sugeriu duas mudanças fundamentais, né, que foram depois acatadas na reforma, né, na nova lei de defesa da concorrência, que foi a seguinte: antes de 2011, os atos de concentração poderiam ser apresentados ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência depois de terem sido efetivados. Né? Então, você podia fazer o ato de concentração e só depois apresentá-los ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Isso gerava um problema enorme, porque se criava um fato consumado, né? De difícil reversão. Vocês já devem ter ouvido falar do ato de concentração da garota que, durante
vários e vários anos, aí ficou aí amarrado, né, por causa disso, justamente porque se criou um fato consumado, foi apresentado ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência após já ter sido consolidado, né. Uma outra mudança essencial, né, que ocorreu em 2011 nessa reforma, muito também com base nessa peer review da OCDE, foi que antes de 2011 havia três instituições responsáveis é, pela análise de defesa da concorrência no Brasil, né? A Secretaria de Direito Econômico, que era vinculada ao Ministério da Justiça, a SEAI, vinculada ao Ministério da Fazenda, e o CAD. Então, eram três órgãos, cada um desses órgãos fazia uma avaliação, fazia um parecer, então isso acabava gerando triplicidade, né, de funções, um trabalho sendo feito três vezes, né? Isso gerava um tempo de análise era muito grande em função disso, né? E o que a reforma de 2011 fez foi concentrar quase todos esses papéis que eram desempenhados pelas três instituições no CAD, e a SEAI permaneceu, SEAI vinculada ao Ministério da Fazenda, acabou permanecendo com as funções principalmente de advocacia da concorrência, né? Bom, então, com isso, acho que encerro a parte que eu tinha que falar para vocês com relação ao CDE, né? Passando agora para o Mercosul. O Mercosul também é uma área em que o CAD também tem sido muito atuante, também muito como reflexo de como o Mercosul tem avançado nos últimos anos, como bem ressaltou a Bruna na sua fala, né? Quais são os principais avanços que têm ocorrido aí com relação ao Mercosul na área de defesa da concorrência? Eu destacaria, primeiramente, o trabalho muito importante desempenhado na conclusão dos capítulos de defesa da concorrência em dois acordos comerciais. Tá? O primeiro acordo comercial, que já foi assinado, né, do Brasil com a Singapura, ele já foi assinado, mas ainda não foi ratificado, internalizado, tá? Então ainda não está vigente, mas já foi assinado. O segundo também trabalho muito importante, que foi a conclusão do capítulo de concorrência no acordo comercial que está sendo discutido está sendo empreendido pelo Mercosul com os Emirados Árabes Unidos, tá? Isso é um acordo que ainda está sendo negociado e que ainda não foi finalizado, mas o capítulo de concorrência já foi finalizado e foi o primeiro capítulo que foi finalizado, tá? Então isso demonstra um papel muito proeminente que o Mercosul vem desempenhando nos últimos anos, tá? E outra iniciativa que demonstra também a importância do Mercosul nessa atuação na área de defesa da concorrência foi o Acordo de Defesa da Concorrência, tá, que passou a estar vigente em abril de 2024. Tá? Esse Acordo de Defesa da Concorrência ele já foi assinado, internalizado, já está vigente no Mercosul. E por que eu falo isso? Porque isso é importante. Porque antes desse Acordo de Defesa da Concorrência, o instrumento de defesa da concorrência que tinha sido vislumbrado no âmbito do Mercosul foi o famoso Protocolo de Fortaleza. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar dele. Esse Protocolo de Fortaleza, ele foi um acordo muito abrangente, muito ambicioso, né? Que estabelecia mecanismos assim, de investigação conjunta entre as autoridades de defesa da concorrência, estabelecia um mecanismo de análise no âmbito do Mercosul, principalmente com relação a condutas. Tá? Então, ele era muito ambicioso assim, nesse sentido, porque promovia um nível de interação na área de investigação muito alto, muito grande. Ele chegou a ser finalizado, ele chegou a ser assinado, só que ocorreu um problema com relação a ele, que é um problema muito recorrente no Mercosul,
apesar de ser assinado e finalizado, ele nunca foi internalizado. Então, como ele nunca foi internalizado pelos Estados-membros, nunca, nunca vigorou, digamos assim, nunca esteve vigente, tá? No âmbito do Mercosul como um todo. Porque tinha um nível de ambição muito grande, tá? E que acabou, quando chegou para o passo mais político de internalizar, de torná-lo vigente, os respectivos parlamentos acabaram não aprovando. O Brasil já chegou a aprovar e internalizar, o Paraguai também, mas a Argentina e o Uruguai não o fizeram. Tá? Então ficou nesse impasse durante anos e anos. Chegou-se à conclusão que seria melhor fazer um acordo de defesa da concorrência menos ambicioso, que estabelecia um mecanismo de cooperação entre os Estados-partes, e esse acabou vigorando, acabou sendo assinado, acabou sendo internalizado por todos os Estados-membros e é o acordo de defesa da concorrência que é atualmente vigente. Tá? Então, isso demonstra aí como o Mercosul tem tido uma certa proeminência nos últimos anos. E eu queria até mencionar, recentemente, o que o Vitélio também falou na exposição dele, o acordo do Mercosul com a União Europeia. Demonstra também uma proeminência aí do Mercosul dos últimos tempos, né? Que a gente vê o reflexo disso nas atividades do CAD. Tá? Bom, passando então agora para os outros as duas outras instituições assim com as quais a gente tem cooperação no âmbito multilateral, a OMC. O trabalho de interação do CAD com relação ao OMC se dá principalmente por meio aí da análise do que chamamos as TPRs, Trade Policy Reviews. Tá? O que são essas Trade Policy Reviews? A OMC tem essa iniciativa de avaliar todos os países que são membros da instituição têm as suas políticas comerciais avaliadas pela OMC, né? E aí o secretariado da OMC faz essa análise e submete para todos os países se pronunciarem sobre essa avaliação, né? Então, o CAD tem uma participação no seguinte sentido: ele avalia todas essas Trade Policy Reviews que são empreendidas no âmbito da OMC, no que diz respeito à política de defesa da concorrência. Tá? E quando esse mecanismo de avaliação do OMC é feito com relação ao Brasil, logicamente, o CAD participa aportando, dando subsídios, né, para a OMC com relação a passando as informações, né, para o secretariado da OMC para que eles façam essa avaliação. Tá? Então, essa é a principal atuação da OMC, do CAD, no âmbito da OMC, com relação à defesa da concorrência. E no âmbito dos BRICS também, né, que nem o Vitélio mencionou, o BRICS é um agrupamento de países, né, que era inicialmente formado pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia, pela China e pela África do Sul. Recentemente teve um processo aí de alargamento, foram convidados diversos países, né? Alguns não aceitaram, outros aceitaram, né? Mas no âmbito de defesa da concorrência, o CAD participa principalmente por meio desses fóruns de discussão que vêm sendo empreendidos aí no âmbito do BRICS. A atuação principal do CAD com relação a esses fóruns é na área aí de mercados digitais, que é uma vertente que tem sido priorizado aí pelo nosso presidente aí, pela última gestão aí no CAD, tá? Bom, com isso eu acho que eu encerro aí a minha fala, né? Que nem eu disse, eu foquei um pouco mais aí no Mercosul e na OCDE, tentei trazer talvez alguns elementos aí que não estão talvez muito em livros textos, em jornais, que estão mais associados aí à experiência do dia a dia, que podem agregar um pouco aí para quem está participando hoje aí desse evento conosco, tá? Muito obrigado aí a todos
Estou aí à disposição para perguntas, debates, aí, discussões. Muito obrigada, Pedro. Excelente aí, panorama, né, de todas as discussões. Acho que agora, pessoal, a gente conseguiu ter um pouquinho, né, pelo menos um gostinho leve ali, do que a gente tem, né, no documento. Como o Vitélio comentou, o documento está disponível, acesso ao público no site do CAD, né? Em publicações institucionais, a gente tem ali uma aba de estudos econômicos, documentos de trabalho, tá? Vou abrir aqui, né, caso alguém tenha alguma pergunta ou algum comentário final. Fiquem à vontade aí, até para os nossos autores aqui no momento, se quiserem também acrescentar algum ponto específico, alguma outra questão. Se não tivermos nenhum ponto, eu gostaria de aproveitar novamente, né? Parabenizar aos autores aí pelo trabalho. Realmente é um trabalho, para quem ainda não teve a oportunidade de olhar, é um trabalho bem completo, que a gente acredita, né, que vai servir de base tanto para pesquisas em âmbito acadêmico, né, quanto também ali profissional e até mesmo no nosso trabalho ali no dia a dia, né? Então tem muitas coisas, como o Vitelli falou, né? Mesmo a gente aqui do Departamento de Estudos Econômicos, às vezes quando a gente vai pesquisar alguma coisa, a gente não tem a informação ali detalhada, porque quem atua diretamente com isso é assessoria internacional, né? E às vezes não tem um documento público que traz essas informações. A gente tem que ir lá conversar com o pessoal da assessoria internacional. Isso acaba ficando restrito a um conhecimento ali interno, né? E a ideia desse trabalho foi justamente dar essa publicidade, né? E mostrar como é que se dão essas interações, o que que a gente tem visto ali de discussões, quais são os organismos, né? Ali que são mais próximos mesmo na discussão antitruste, aqueles que estão crescendo, que estão realmente surgindo nessa discussão, como é que estão se baseando, como o Pedro falou, né? Acaba tendo muita ideia ali com base no que é discutido no fórum da OCDE, né? Justamente por toda essa questão que a gente tem de orientações, de melhores práticas, mas agradecer aí novamente, né, a abertura e disponibilidade da Acint por robustecer ali o estudo, né, iniciado aqui no Departamento de Estudos Econômicos pelo Vitélio, e a gente entende que realmente foi é um do primeiro trabalho, né, de vários outros que a gente já vislumbra que a gente tem possibilidade de desenvolver junto. A gente já trabalha junto justamente nessas colaborações, né? Mas não necessariamente para o público final, como é esse documento. E a gente acredita que tem muita possibilidade de a gente continuar desenvolvendo diferentes estudos. E claro, né? Aproveitando aqui o final do ano, né? Acho que não tem como encerrar um evento no dia 20 de dezembro sem desejar aí a todos, né? Acho que um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. A gente teve um ano muito produtivo aqui em 2024, eu entendo, né? Tanto no DE quanto na Cint, como no CAD no geral. Mas a gente espera, né, para todos, que seja um 2025 aí muito melhor, muito próspero, né? Não sei se a Bruna gostaria de fazer alguma fala final, fica à vontade. Só agradecer e né, também desejo Feliz Natal, Ano Novo para todos. E ano que vem estamos juntos novamente para novas ideias, novos projetos. Obrigada. Então, tá ótimo, pessoal. Muito obrigada, viu? Parabéns aí Obrigada pelo pela trabalho. oportunidade. Tchau, gente. Feliz Natal. Tchau, Ano Feliz Novo. Natal, obrigado, gente. Tchau, tchau.